Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje vou falar sobre o crescimento do PIB brasileiro. Felizmente, terminamos o ano mantendo mais ou menos a média dos últimos 2 anos de crescimento. Terminamos o ano com um crescimento de 3,4%. É um crescimento significativo, ainda que não mereça nenhuma champanhe importada, no máximo uma cidra brasileira para se comemorar, mas o ponto positivo é que esse crescimento foi puxado pelo setor de serviços e também pela indústria, que cresceu igualmente 3,4%. Por outro lado, a agropecuária, que havia crescido mais de 16% em 2023, neste ano de 2024, em virtude dos eventos climáticos extremos no Brasil e ao redor do mundo, teve uma queda significativa de 3,2%, mas conseguimos fechar o ano positivamente. Outro aspecto desses números é que o Brasil conseguiu se manter entre as 10 maiores economias do mundo, fechando o ano em 10ª posição, estava em 9ª posição, caiu um degrau, digamos assim. E mesmo assim, foi a 20ª economia do mundo que mais cresceu. Também não deixa de ser um ponto positivo. O lado preocupante é que no último trimestre de 2024, o crescimento econômico foi de 0,1% e a tendência é se manter baixo agora nos primeiros trimestres de 2025, se não no ano inteiro, se o governo não mudar a sua batuta. Até porque o Banco Central tem se esforçado para manter a inflação contida em níveis baixos, embora em 2024 tenha superado a meta de 4,5%, tendo chegado em torno de 5 ponto alguma coisa. Mas, por outro lado, não existe sintonia entre a competência e eficácia e eficiência do Banco Central em fazer um bom trabalho, tentando conter a inflação, enquanto que o governo populista perdulário insiste em continuar gastando desproporcionalmente, não busca ter um controle dos gastos, muito pelo contrário, até que nessa semana injetou mais 12 bilhões na economia desnecessariamente, pura e simplesmente porque as pessoas que optaram 2, 3 anos atrás por fazer o saque aniversário do fundo de garantia, assinaram um contrato onde tinha uma cláusula que quem optasse por isso, se tivesse a sua rescisão contratual com opção de fundo de garantia, só poderia sacar o valor equivalente à multa, deixando o restante dos depósitos retidos por 3 anos, como manda a lei. Aí, pura e simplesmente, sindicatos aí alegaram que não sabia, alegaram ignorância, o que é errado, para quem entende um pouco de lei, sabe que ninguém pode fugir de uma responsabilidade alegando desconhecimento, alegando ignorância. O governo, preocupado com a popularidade do presidente, que só tem caído mês a mês, principalmente por conta da inflação dos alimentos, do alto preço dos alimentos, resolveu, numa medida populista e extrema, remar contra os esforços de toda a cadeia produtiva e de todos os entes envolvidos em conter a inflação e promover o crescimento, injetar mais dinheiro na economia, estimular o consumo e, consequentemente, aumentar a inflação. Isso é muito triste, mas é o esperado desse tipo de governo. E para piorar ainda mais a situação, o atual ocupante da cadeira da presidência, num discurso de botequim, também preocupado com a sua popularidade em queda, ele começou a dizer que os alimentos estão muito caros, e evidentemente todos sabemos disso, a carne, o café,
o azeite de oliva e outros alimentos aumentaram muito nos últimos meses, do final do ano passado para cá. E a primeira medida, também paliativa, foi de zerar o imposto de importação de carne, de café, de biscoitos, de massas, de azeite de oliva, de óleo de girassol, de milho e mais um ou outro item. Isso é uma medida meramente paliativa e na contramão, não vai trazer muito resultado, se é que nenhum. O certo seria estimular a produção nacional e desonerar, diminuir a carga tributária em cima desses alimentos, ainda que temporariamente. Seria muito mais assertivo, porque isso ia trazer trabalho e renda para o brasileiro, do que estimular a importação, que pode desestimular os produtores desses produtos que eu acabei de citar. E ele disse, como eu estava dizendo, como se estivesse fazendo um discurso no botequim, um economês bem jaguara, como diria meu pai, dizer que se essa medida de reduzir, de zerar o imposto de importação desses alimentos não surtir efeito, que ele vai estudar uma forma de interferir com mais veemência, digamos assim, no preço dos alimentos. É lógico que, pelo menos nesse governo, diferente do anterior, que todos os ministros eram subordinados e subservientes à figura do presidente, neste governo o ministro da Agricultura imediatamente desmentiu as palavras tolas, digamos assim, do presidente, e disse que não haverá nenhum risco de uma interferência artificial no preço dos alimentos, como foi feito lá no passado no governo do Sarney, com tabelamento de preços, que todo mundo sabe que interferência nas leis de mercado é desastrosa, não existe nada de positivo nesse tipo de coisa, muito pelo contrário, só vai trazer carestia, inflação, desabastecimento e fome. Mas é o que se pode esperar de governo populista, despreparado e incompetente. Mas vamos comemorar os 3,4%, que já está de bom tamanho, e esperar que a equipe do atual presidente se imponha mais e faça um bom trabalho, ao invés de ficar preocupado em massagear o ego do sujeito e até atribuir. Às vezes a gente nota que os ministros do atual governo, embora não sejam subservientes, atribuem assertivas, ou seja, ideias próprias ao presidente, dizendo sempre, o presidente quer isso, quer aquilo, falando de coisas boas. É lógico que não. Até porque essas medidas assertivas que precisam realmente ser tomadas destoam, são exatamente o contrário do discurso populista de improviso de botequim do ocupante da cadeira da presidência. Observem e constatarão esse tipo de coisa. Tá bom, meus queridos, minhas queridas? Se você gostou, dê um like, por favor, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, um grande abraço, tchau, até mais.